Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos em Provérbios, nós estamos na lição 13 e hoje a nossa lição vai falar sobre a língua, moderação e prudência. Abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, ou seu smartphone, seja lá como você esteja. E vamos acompanhar aqui diversas passagens, diversos versículos nesse livro que vai tratar da questão da língua. E o nosso versículo-chave está lá em Provérbios 10, 19. E lá diz o seguinte: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. E esse versículo aqui começa mostrando o caminho para a gente, a questão do controle, do bom senso, da moderação. E em Provérbios 8:13 vai dizer o seguinte: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Aqui está bem claro, né? O temor do Senhor consiste em odiar essas coisas, né? Em ficar longe dessas coisas. E um texto já muito conhecido da gente, por diversas vezes a gente já trabalhou esse texto aqui na nossa EBD, que é Provérbios 6, versículos 16 a 19. Vamos lá? Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Que coisas são essas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam em correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. É interessante, né? Como a gente vê nesses versículos a questão da palavra, a questão da língua e o mal que isso, né, provoca entre as pessoas e que isso é reprovado e que essas coisas são reprovadas. Então vamos lá ver o poder das palavras. Vamos começar então nossa lição por aqui. O poder das palavras. Sua penetração tem o poder de penetrar na alma humana, quer para edificação, quer para a ruína. Então aquilo que você fala ou edifica ou condena, ou constrói ou destrói. E Provérbios 16, 24 diz isso. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Como é bom quando a gente recebe de uma pessoa, né? A gente está num dia, numa situação em que a gente está precisando receber um apoio, né? Vem uma pessoa e diz algo e aquilo soa, né? Como soa bem aos nossos ouvidos. É como se a gente tomasse uma alma nova, né? A gente cria um espírito mais alegre, mais disposto. Às vezes nem muda a situação, né? Mas a forma como a coisa chegou ao nosso ouvido faz com que a gente passe a olhar aquela mesma situação com olhos diferentes. A sua propagação, né? Qual que é o poder das palavras para a sua propagação? Produzem ideias na mente de quem as ouve, e a ramificação de tais ideias podem trazer tanto bem quanto mal. É aquilo que a gente vai guardando, né? Vai guardando em nosso coração, a gente vai falando, né? Vai repetindo, vai repetindo. E aquilo vai criando o quê? Vai criando raiz, vai penetrando. E aquilo passa a ser o quê? Verdadeiro em nossa vida. Provérbios 10, 11 diz isso. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. E o limite das palavras? Quando falar? Quando calar?
né? A gente vai começar vendo o seguinte, que as palavras, elas não substituem os atos. Quando a gente tem que tomar uma atitude, realmente a gente deve dar um passo adiante. Provérbios 14, 23 diz o seguinte: em todo trabalho há proveito, mas palavras, porém, levam à penúria. Ou seja, não adianta só ficar falando, não adianta só ficar espalhando as palavras, né? Como dizem por aí. Num dado momento, a gente tem que o quê? Ter atitude, ter ação, reagir. E aqui nós vamos ver o seguinte, que palavras também, elas não alteram os fatos. Provérbios 26, 23, lá diz o seguinte: como o vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau, né? Então, a pessoa por dentro, né? Ela tem toda uma essência, toda uma prática. Então, não adianta ela ficar falando se a teoria e a prática na sua vida não estão em quê? Em conexão, em harmonia. E vamos agora, nessa parte da nossa lição, ver o bom uso das palavras, né? A gente vai ver hoje que nos dias atuais, em que tanta coisa é falada, tanta coisa é dita, tantas fake news, né? Tantas coisas que são compartilhadas, e muitas vezes a gente está nessa situação aí, né? A gente está envolvido nessa situação aí. E muitas vezes a gente até cai nessas situações, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: fale com honestidade. Provérbios 24, 26 diz o seguinte: como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Como é bom a gente conversar com uma pessoa que a gente sabe que ela é o quê? Que ela é sincera, que ela é honesta. Não aquela pessoa que machuca com as palavras, mas uma pessoa que tem um bom tom, né? Você sabe que você vai conversar com ela e ela vai, independente da situação, ela vai ter sempre uma palavra positiva. Segunda coisa, fale com moderação. Ah, como é difícil, né? Como é difícil pôr freio na língua. Muitas vezes, né? A gente vê quantas vezes na nossa vida a gente já se viu em situações que a gente pensa o seguinte: para que eu falei isso? Teria evitado tanta confusão. Então, Provérbios 10, 19 diz o seguinte: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Vamos ter esse cuidado, né? Na família, na igreja, principalmente na igreja. Ter o bom senso de falar na hora certa, palavras corretas, né? Palavras que edificam. Pense antes de falar. Provérbios 15, 28 diz o seguinte: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldade. Pensa bem, você derramando confusão, discórdia, contenda. A gente sente responsáveis por separação, por rupturas de relacionamentos, por crises na igreja, né? Quantas crises nas nossas igrejas são iniciadas, começam porque pessoas dizem, pessoas falam, pessoas passam uma fala para frente que muitas vezes não é a real, não é a verdadeira. Fale com temperança. Palavra bonita essa, né? Temperança. Provérbios 25, 15 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? A gente observa, né? Que muitas vezes o ambiente está agitado, o ambiente está confuso, as pessoas estão brigando, chega alguém e às vezes um tom de voz até mais baixo, mais tranquilo, começa a falar, começa a ponderar e os ânimos vão o quê? Vão acalmando, né? Como é bom esse tipo de pessoa no ambiente, essa pessoa de moderadora, né? Essa pessoa que ela consegue apaziguar, ela consegue fazer com que as pessoas cheguem ao quê?
a um entendimento. Fale com justiça. Provérbios 15, 23 diz o seguinte: que alegria é ter a palavra adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. É aquela pessoa que às vezes tem uma discussão que está durando tanto tempo, uma conversa que está ali, aí chega alguém com 2 ou 3 palavras, pronto, acabou, encerrou, né? Vamos adiante, vamos dar um passo além. E Provérbios também fala o seguinte: fale com espiritualidade. Como assim? Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É aquilo que a gente guarda, é aquilo que a gente armazena, é aquilo que a gente tem no nosso coração, é que brota, né? É que vai dar o tom das nossas conversas, é que vai fazer com que as pessoas enxerguem através da nossa vida a mensagem que Deus tem para todo mundo. E aí, como tenho usado a minha língua? Será que eu tenho edificado? Será que eu realmente, por onde eu passo, a minha palavra, o que eu falo, está edificando as pessoas, está construindo, está ajudando as pessoas a seguirem seu caminho em paz? Ou a gente está sempre provocando discórdia, confusão, levando as pessoas a ficarem agitadas, tensas na nossa igreja? Como eu tenho usado a minha língua? E hoje, no nosso momento musical, a gente vai, aqui na EBD, nós já tivemos esse Salmo 19, mas é um salmo muito bonito. Vamos cantar? Que as palavras dos meus lábios. Cantemos juntos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
momento de intercessão, vamos primeiro agradecer. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós estamos no início do ano, no início de uma caminhada, de uma jornada. Nós já temos bênçãos, nós já recebemos bênçãos, inclusive a bênção da vida. Vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil, para que Deus derrame sabedoria sobre os nossos dirigentes, sobre as pessoas que estão tomando as decisões, né? Os nossos líderes, para que Deus abençoe a cada um. E vamos orar, meus queridos, por esses países que estão passando por essa calamidade aí, né? A Turquia e a Síria. Quanta tristeza, quantas vidas, quantas famílias que estão vivendo essa tragédia. Vamos orar, vamos interceder por esses países. Vamos orar pelos nossos missionários. Missionários da nossa igreja, como é bom, né? Nós temos missionários na nossa igreja. Missionários em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelas dificuldades pelas quais temos passado, pessoas que estão afastadas, dificuldades financeiras, pessoas que estão desempregadas, doenças. Vamos interceder. E vamos orar pelas nossas crianças, né? Vamos orar por essas pessoas que estão aí crescendo, para que Deus dê sabedoria aos seus pais e para que outras crianças possam vir para a nossa igreja. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos nesse local, no bairro Padre Eustáquio, para que Deus nos abençoe ali e para que o nome de Jesus seja proclamado para todas as pessoas desse bairro e que a gente possa fazer diferença nesse bairro. Vamos orar pelo pastor Volquimar. Ele, a Lídia, a Laís e o Saulo, essa família que está aí, né? Que vieram para alegrar, para acrescentar, para que Deus possa abençoar essas pessoas. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, que estão ofertando, e para aquelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo. E vamos orar, meus queridos, por esse grupo tão lindo da nossa igreja, os nossos idosos e enfermos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe e abençoe quem está cuidando, os médicos, os enfermeiros, os cuidadores, os familiares, para que Deus possa estar fortalecendo a cada um deles. E vamos orar sempre, né? Por esse bairro Padre Eustáquio, para que seja um bairro alcançado pelo amor de Deus. E nós cremos nisso, que Deus pode fazer toda a diferença nesse bairro através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que tenhamos todos uma boa semana e que a gente siga estudando o livro de Provérbios. Até breve.